Em relação às práticas de cromatografia, nós trabalhamos duas perspectivas, duas práticas ao mesmo tempo, no mesmo dia de aula. A cromatografia em camada delgada e a peneira molecular ou cromatografia de exclusão molecular, enfim. Então vamos começar pela cromatografia de camada delgada. Aqui está uma figura, né, do quadro que nós utilizamos para fazer toda essa discussão das duas aulas aqui, né, de CCD e peneira molecular. Depois vocês tentem voltar aqui para ver se vocês entendem alguma coisa do que está rabiscado no quadro, né? Bem, a cromatografia em camada delgada trata-se de um procedimento cromatográfico em que você aplica sobre uma placa de camada delgada. O que é essa camada delgada? Aqui você consegue observar uma cromatografia já depois da corrida, né? Então você tem aqui descascou um pedaço da sílica. Se eu fosse desenhar isso em perspectiva, eu faria algo assim, né? Em que você tem uma fina camada aqui, ó, de uma base que dá sustentação, né? Que dá sustentação para a camada delgada de sílica que você coloca sobreposto em cima, né, a essa base, né? Você pode usar uma base de vidro, você pode usar, no caso aqui, a indústria produz, né, e usa uma base de metal, tá? Uma base de papel, como se fosse papel alumínio grosso, né? Uma base de alumínio, tá? E sobre essa base de alumínio eles aplicam uma camada muito fina de sílica. Existem de outros materiais, mas principalmente existem vários tipos de sílica, alguns tipos de sílica, mas é uma sílica, a gente chama de sílica gel, é uma sílica que eles aplicam sobre essa camada. Então esse é o material, né, utilizado como fase estacionária para a corrida cromatográfica. Muito bem, então você tem essa placa, né? Sobre essa placa você faz um risco com lápis para fazer a marcação, né? E lá em cima você faz um outro risco depois da corrida para demarcar até onde o solvente subiu, né? E aí você coloca isso numa cuba, certo? Essa cuba, né? Essa cuba, ela é composta, ela vai ter o solvente, mas o solvente, que é a fase móvel, né, esse sistema de solvente, ele tem que ficar num nível abaixo da linha onde você vai aplicar a amostra, senão a tua amostra vai, eventualmente, alguns elementos da tua amostra vão querer já cair para a solução, né? Então ele não pode entrar em contato com a solução dessa forma. Ele precisa entrar em contato com a solução quando a solução está sendo arrastada por capilaridade. E aí, na medida que esse líquido sobe por capilaridade, ele vai arrastando e separando compostos, como você está observando nessa placa cromatográfica foi resultado da nossa aula prática, uma das cromatografias. Então, o que você precisa compreender aqui também, né? Que quando você aplica uma amostra aqui, essa amostra ela pode ser contida por várias moléculas diferentes, que é o que está mostrando aqui, né? Que você tem uma, que você tem outra, que você tem outra, né? E tem vários contaminantes aí no meio do caminho também, né? Que você consegue observar. Então, o que você aplicou ali é uma mistura e a cromatografia vai separar essa mistura, separar esses compostos, os componentes dessa mistura, né? Para isso você tem que primeiro conhecer esta medida,
certo? Que é a distância que você mede em centímetros, é a distância que o solvente percorreu, certo? E que, portanto, qualquer molécula que compõe essa amostra também poderia percorrer. Aqui você tem umas manchas, né, de algum contaminante que está subindo, algum produto de degradação, enfim, que está subindo lá junto com o solvente, né? Ele está indo embora junto com o solvente. Então, essa é a distância que as moléculas, teoricamente, poderiam migrar, né? Em função do quê? Em função da atração que elas vão ter entre a fase móvel e a fase estacionária, que é a sílica, né? Então, essa atração que os diferentes compostos, de maneira diferenciada, vão tendo pela fase móvel e pela fase me fugiu o termo, a fase móvel e a fase estacionária, né, ela vai preferindo ficar com uma ou com outra, né? Isso em função da sua estrutura química e das afinidades. Bem, então depois que que esse líquido, que essa fase móvel já atingiu o seu ápice, você tira essa placa da cuba, espera secar, né, e faz a observação. Eventualmente, muitas vezes, na verdade, você tem que ainda fazer um outro processo chamado revelação. A revelação aqui nesta aula prática não foi necessária, porque nós, de propósito, obviamente, utilizamos compostos que são visíveis a olho nu, né? Então, com uma observação visual, você consegue enxergar determinados compostos. O composto principal que nós queríamos obter é esse elemento aqui, ó, essa molécula aqui, ó. Tá? Que é a rodamina purificada. Ok? Os outros são contaminantes, né? Então, por exemplo, você tem essa medida aqui, que é a medida D, né? Que é a distância que o solvente percorreu. E você tem, aí você existem formas de você precisar isso, né? Mas onde tem a densidade, a maior densidade, então você vai como se fosse um centro de gravidade. Então você vai usar esse ponto aqui e vai determinar esta distância da rodamina, né? E aí você vai calcular um índice importante que se chama fator de migração, RF, dividindo o D por D', o D' por D. Ou seja, você vai compreender qual é a relação possível de migração da tua molécula, do teu composto de interesse, em relação àquilo que ele poderia ter migrado. Quanto que ele migrou em relação àquilo que ele poderia ter migrado. Então, da cromatografia em camada delgada, esse é um parâmetro importante. Existiram alguns outros detalhes que a gente conversou na aula prática, mas aí precisaríamos retomar as perguntas que foram feitas lá no presencial, para a gente poder retomar essas discussões. Com base nesses elementos, está solicitado lá no protocolo que você faça o exercício de calcular o RF de pelo menos uma molécula, né? Então, você pode dizer que você pegou essa molécula aqui, que é a rodamina. Ah, mas eu queria pegar dessa. Você pode escolher qualquer uma dessas moléculas que você está observando aí, ou que foram observadas pela luz ultravioleta, porque aqui está só na observação visível, também tem imagens, né? As meninas fotografaram, tem imagens das cromatografias reveladas pela luz ultravioleta, tá? Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas moléculas, calculam um RF, né? E comentem algo sobre isso, e façam uma discussão em cima desse cálculo. Depois, a outra aula. E com relação
cromatografia de permeação em gel, peneira molecular ou exclusão molecular, você primeiro preenche, completa, monta, né, a sua coluna com o gel escolhido, né, que no nosso caso foi o Cefadex G100. Aqui embaixo você coloca um algodãozinho só para não deixar o gel escapar pela torneira, né? Aí você monta essa coluna, né, com o gel, só com gel, né, e equilibra esse gel com o sistema tampão, que você vai usar como fase móvel, né, como fase móvel, certo? O tampão de corrida. Enquanto você está equilibrando a sua coluna, você vai coletar esse líquido no becker. Então esse líquido vai escorrendo lá embaixo, você vai coletando esse volume no becker. Tá? Quando esse volume aqui dá aproximadamente 3 volumes do volume da coluna, que você calcula aqui medindo o diâmetro dela e a altura do gel, né? Então você tem o diâmetro e a altura, você calcula o volume. Quando você recolhe aqui embaixo cerca de 3 a 5 volumes da coluna, desculpe, de 3 a 5 volumes da coluna, então você pode aplicar a amostra, né? Quando você vai aplicar a amostra, você tira esse becker e adiciona outro becker aqui embaixo, ou joga aquele líquido fora, né, e se prepara para começar a corrida. Você fecha a torneira e aplica a amostra. A amostra que você está aplicando é uma mistura de compostos que vão ser separados, né? Coincidentemente, você tem aqui os mesmos... a mesma ordem de grandeza do que nós tivemos e usamos lá na aula prática, né? 3 moléculas com diferentes tamanhos. E aí quando você aplica essa amostra aqui, aí você abre a torneira e começa a coletar o líquido. Tá? Quando as moléculas começam a se separar, o Bludestran, que tem um peso molecular de mais de 2 milhões, ele tem o maior peso molecular de todas as moléculas que estão na mistura. Então, por isso, ele vai sair primeiro. Porque se você observar, o gel, ó, aqui tem um zoom do grão do gel, né? O gel ele é feito por um polímero e essas bolinhas são ocas. Então, as moléculas pequenininhas conseguem atravessar a parede do gel e vão ficando presas dentro das bolinhas. Elas, como isso aqui é vazado, né? Como essas bolinhas são vazadas todas, são fenestradas, então elas entram, mas elas saem, elas vão caminhando mais por dentro das bolinhas. Então elas vão tendo a sua migração retardada, certo? As moléculas que são grandonas, que não conseguem entrar no gel, elas vão sendo percoladas pelo lado de fora das bolinhas do gel e com isso chegam no final primeiro, como é o caso do Bludestran. Só que você sabe que ninguém vai sair antes do Bludestran. Por quê? Porque o Bludestran é a maior molécula de todas. Então você usa o Bludestran, que é azul, portanto é fácil você visualizar. Você usa o Bludestran como marcador. Quando o Bludestran chega na torneira da coluna, você trava a coluna de novo e mede o volume que ficou nesse becker. E este é o volume morto. Por que volume morto? Porque ninguém vai sair antes dele. Nenhuma molécula vai sair nesse líquido que está aqui. Aqui você só vai ter tampão. Ninguém vai sair antes. Tá? Você só vai ter tampão ali, né? O mesmo tampão que você está usando como fase móvel. Então, esse conhecimento é importante para evitar trabalho, né, depois. Porque
quando você coleta as amostras, quando você começa a coletar as amostras, depois você vai ter que monitorar a presença de amostra nos tubos através de algum parâmetro, né? Nós utilizamos como parâmetro a absorbância, mas existem outros parâmetros, mas o mais utilizado é a absorbância, tá? Então, você tem que medir a absorbância de todos eles. Se ficar coletando todo esse volume aqui de tubo em tubo, às vezes pode dar 200, 300 tubos, dependendo do tamanho da coluna, e você vai ficar lá lendo 200, 300 tubos à toa, porque não vai ter nada, né? Então, no volume morto, é um parâmetro importante para você conhecer, é uma característica da coluna. Enquanto essa coluna continuar montada com esse volume de gel, esse será o volume morto, é uma característica inerente à coluna, né? E você pode sempre usar esse conhecimento a seu favor, tá? Então é para isso que a gente usa o volume morto da coluna. Uma das aplicações. Depois tem outra que é para o cálculo. Aí aqui você vai, quando a amostra chega, quando o Blue Destran chega na torneira, você trava a torneira de novo, né? Você trava a torneira de novo para tirar esse becker, certo? E adicionar a bateria de tubos de ensaio. E aí você começa a coletar os tubos de ensaio. Imagina que você está numerando esses tubos de ensaio 1, 2, 3, 4, 5. Então tem tubo 1, tubo 2, tubo 3, né? E vamos também padronizar que você esteja coletando, você sempre deve coletar o mesmo volume em todos os tubos. Então que você esteja coletando 2 ml em cada tubo de ensaio. E supõe ainda que você mediu esse volume morto e resultou em 34 ml. Ok? Então você vai lá calcular o volume de exclusão. Você vai lá calcular o volume de exclusão do Blue Destran. O volume de exclusão do Blue Destran vai ser o volume morto mais o número do tubo vezes o volume de cada tubo, que é 2 ml. Então, o volume de exclusão do Blue Destran vai ser o volume morto, 34, mais, no caso aqui, se fosse esse o caso aqui, né, mais 4 vezes 2. Ah, professor, e se aqui saiu 2 tubos, né? O certo seria aqui 3,5, né? Dependendo das absorbâncias, né? Você pode fazer uma média ponderada, né? O ideal é que fosse a média ponderada, né? Na verdade, cada tubo desse vai representar um volume de exclusão, porque cada tubo desse vai ter uma absorbância. Nos equipamentos mais sofisticados, você já obtém, ele já te dá um gráfico, né, dos valores de absorbância no comprimento de onda que você desejar pelos tubos, tá? Então, na medida que os tubos que as amostras vão saindo nos tubos, ele vai detectando, né, e vai te mostrando os valores de absorbância, certo? Mas aí você precisa, então, cada tubo desse é transformado num volume de exclusão, né? E aí você vai ter, então, aqui, na verdade, você não vai ter tubo aqui, você vai ter volume de exclusão em ml, né? E aí, se fosse o caso aqui, você observaria que no tubo 3 você teria esse aqui seria o tubo 3 e esse aqui seria o tubo 4, por exemplo, né? Porque você tem mais moléculas, então seria uma absorbância maior no tubo 3 e uma absorbância um pouco menor no tubo 4. E aí depois vai caindo no tubo 5, 6, aí depois vão aparecendo as outras moléculas, tá? Então esse é um gráfico que você deve fazer para o relatório. Mas você não pode expressar esse resultado no X, aqui no eixo X, como tubo. Você é obrigado a expressar esse resultado como volume de exclusão, ok? E depois você vai calcular, você vai fazer um gráfico, né, de log de peso molecular, é o log do peso molecular, por volume de exclusão sobre volume morto. E aí você vai plotar
né, esse gráfico, e você vai obter algo como se fosse uma curva de calibração. Tá? Eu tentei fazer bolinhas aqui, né? Como se fosse uma curva de calibração, tá? Por quê? Porque depois, quando você tiver uma amostra desconhecida, suponha, né? Aí você fez tudo isso daqui, né? Aí depois passa uma amostra desconhecida. E aí sai um composto lá que deu um determinado volume de exclusão. Então você pode pegar esse volume de exclusão dividido pelo volume morto, extrapolar para cá para o gráfico e calcular o log do peso molecular. Suponha que tenha dado aqui 5. Tá? Então você vai dizer que o log do peso molecular do composto X é igual a 5. Peso molecular do composto X é igual a 10 elevado à quinta, que seria igual a 10.000. Então, esse seria o peso molecular desse composto, né? Então, é para isso que serve você fazer esse gráfico, tá? Aí você pode fazer, normalmente você faz esse gráfico, usa, né, para construir esse gráfico, amostras conhecidas, que é o caso aqui. Você tem o Bloodstream, os pesos moleculares das moléculas são dados no protocolo. Você tem o Bloodstream, você tem a hemoglobina e você tem o dicromato, né? Então você pode fazer um gráfico, seria melhor se tivesse mais compostos, mas pode fazer um gráfico com esses 3 compostos, né? E depois, se quiser fazer o exercício, inventar aí um cenário, né? Se eu tivesse colocado um composto que tivesse dado esse valor, esse volume de exclusão aqui pelo volume morto, tá? Isso pode fazer também, né? É bom, é bem-vindo no relatório um cenário desse, tá? Até porque depois, ao fazer isso, você fica com uma memória. Se você não joga o relatório fora, né? No dia que você precisar, você consegue resgatar, porque a gente acaba esquecendo esses detalhes, né? Aí depois você consegue resgatar isso com mais facilidade, tá bom? Então essa era a explicação sobre as aulas práticas de cromatografia.